Mesmo que Putin mantenha-se próximo da China, Trump correria o risco de seguir a toada europeia e ser criticado por descumprir uma importante promessa de campanha, ainda por cima podendo ser inscrito como sócio de uma derrota formidável ao lado de Joe Biden. Isso não me parece realmente provável. Trump, a essa altura do campeonato, tem informações suficientes para saber que a guerra na Ucrânia já tem um vencedor, a Rússia, e que se manter ao lado da Ucrânia é acabar correndo o risco, como eu já disse, de ser sócio de Biden nessa derrota frente aos russos. Mesmo que Putin não se aproxime da China, o bom senso vai orientando Donald Trump a se desvincular do que ocorre na Ucrânia e buscar um caminho negociado. Algumas das nomeações que o presidente eleito dos Estados Unidos já anunciou para a composição do seu governo mostram que efetivamente pretende mudar a política externa, identificando a China como inimigo principal. Marco Rubio, o futuro secretário de Estado, além de ferrenho anticomunista, inimigo mortal dos governos de Cuba e Venezuela, crítico dos governos progressistas da América Latina, incluindo o de Lula, Marco Rubio é também um duríssimo opositor da República Popular da China. Não é amigo da Rússia, mas declarou diversas vezes nos últimos meses que, feliz ou infelizmente, não haveria outro caminho para a própria sobrevivência da Ucrânia que não fosse uma troca de paz por terra, na qual a cessão dos territórios reivindicados por Moscou tenha como contrapartida a segurança de que não voltariam a ocorrer no futuro novos ataques da Rússia contra a Ucrânia. A indicação mais reveladora do que pretende fazer Donald Trump acerca do conflito russo-ucraniano, no entanto, é a de Tulsi Gabbard para o cargo de diretora de inteligência nacional. O cargo de diretora de inteligência nacional é o que coordena todas as agências que compõem a comunidade de informação, de espionagem dos Estados Unidos. A CIA, a Agência Central de Inteligência, a NSA, a Agência Nacional, a Agência de Segurança Nacional, o FBI, entre outras agências. É o cargo de diretor da Inteligência Nacional, coordena todas essas agências, e para esse cargo foi indicado a havaiana Tulsi Gabbard. Ex-democrata, Gabbard sempre foi uma ferrenha crítica da política anti-Rússia dos governos democratas e do apoio norte-americano à Ucrânia. Ela esteve ao lado de Bernie Sanders nas primárias de 2016 e concorreu diretamente nas de 2020. Quando terminou seu mandato na Câmara dos Representantes, ela era deputada democrata. Quando terminou seu mandato na Câmara dos Representantes em 2021, ela saiu do Partido Democrata e se aproximou dos republicanos. Em 2024, ela decidiu apoiar Trump e rapidamente se converteu em pessoa da sua confiança. Tratada pelos democratas e seus aliados como uma agente da Rússia, Kamala Harris, que concorreu contra Tulsi em 2020, a tratou exatamente assim em mais de um debate nas primárias daquele ano, como agente da Rússia, tratada, portanto, pelos democratas como agente da Rússia. Gabbard também é conhecida por sua retórica feroz contra o terrorismo islâmico. Portanto, Tulsi é ao mesmo tempo pró-Rússia, mas também tendencialmente pró-Israel. Esse é também um elemento importante para entendermos a política externa
de Trump. Paz com a Rússia está no horizonte, mas ao lado disso está a preparação da guerra contra a China e o Irã. Marco Rubio e Tulsi Gabbard, ao lado de Pete Hegseth, que é o novo secretário de Defesa, Mike Waltz, nomeado como Conselho de Segurança Nacional, como Conselheiro de Segurança Nacional, Mike Huckabee, indicado para a Embaixada dos Estados Unidos e Israel, e Elise Stefanik, futura embaixadora nas Nações Unidas. Esses formam um sexteto que deixa mais claro o que devemos ter pela frente no que diz respeito à política externa dos Estados Unidos. Negociação de paz na Ucrânia, direcionamento do aparato militar contra a China, apoio incondicional ao Estado de Israel como potência regional no Oriente Médio, contra a resistência palestina e o Irã, e pressão máxima contra a esquerda na América Latina. É muito importante analisarmos o quem é quem nesse sexteto fundamental, que é o sexteto que mais tem vínculos com a política externa. Eu já falei de Marco Rubio e de Tulsi Gabbard. Pete Hegseth, que é o novo secretário de Defesa, ele é um jornalista da Fox News, um jornalista de extrema-direita da Fox News, sem maior experiência nos temas de defesa, mas ideologicamente muito vinculado ao que representa Donald Trump, muito vinculado ao pensamento trumpista. Mike Waltz, que foi indicado como conselheiro de Segurança Nacional, ele também é bastante reconhecido pelas suas posições internacionais, pelas suas posições claramente anti-China, alinhadas ao pensamento de Donald Trump. Mike Huckabee, ele foi governador do Arkansas e ele é absolutamente, tremendamente, terrivelmente pró-Israel e foi indicado para representar os Estados Unidos frente ao regime sionista. Elise Stefanik é a futura embaixadora dos Estados Unidos e tem posições muito semelhantes a Huckabee. Portanto, o sexteto que Donald Trump indicou vão confirmando as mudanças na política externa. Por um lado, ele vai buscar a paz com a Rússia, para tentar tirar a Rússia do tabuleiro militar e poder concentrar os esforços militares norte-americanos ao Oriente, contra a China e contra o Irã, apoiando o regime sionista, ao mesmo tempo em que direciona suas forças políticas e também militares num plano secundário para pressionar duramente a América Latina. Levemos em conta que nessa estratégia de concentração militar contra a China é muito relevante para o governo norte-americano controlar as fontes de energia, controlar as fontes de petróleo. Lembremos sempre que guerras são mantidas e só são possíveis com petróleo. É o petróleo que faz com que se movam os tanques, com que se movam as tropas e assim por diante. Portanto, Donald Trump agirá para impedir que a China tenha acesso ou que continue a ter acesso a fontes de petróleo que eventualmente pudessem abastecer sua capacidade militar. O sistema imperialista, de fato, com essas mudanças anunciadas por Donald Trump, além de estar sofrendo uma alteração na sua liderança, com a própria eleição de Donald Trump, o sistema imperialista também poderá vir a fazer um giro na sua orientação, com o nacionalismo trumpista se impondo sobre a estratégia que esteve em vigor desde os anos 90, a estratégia da globalização defendida pelo Partido Democrata. É uma mudança
importante, cujo principal sinal, ou um dos principais sinais a curto prazo, pode ser um acordo de paz na Ucrânia, consolidando a vitória russa na guerra iniciada em 2022. É um fato relevante, mas que não pode ser visto isoladamente, se assim ocorrer. Não pode ser visto isoladamente, porque isso não significa dizer que Donald Trump esteja enfraquecendo o sistema imperialista ou até mesmo superando o sistema imperialista ou superando a estratégia belicista do sistema imperialista. Nem uma coisa, nem outra. Donald Trump está reorientando o sistema imperialista para se concentrar contra a China. E Donald Trump está reequilibrando o sistema imperialista para que as frações mais domésticas da burguesia norte-americana tenham preponderância nesse sistema, para que esse sistema se subordine mais francamente aos interesses dessas frações da burguesia norte-americana e não ao contrário, como era parte da estratégia dos democratas.